Olá, excêntricos e excêntricas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou meio que reagir, é porque eu já li essa matéria, mas eu achei ela muito interessante. E eu vou meio que explicar, ler ela, reagir, barra, sei lá, barra alguma dessas coisas citadas anteriormente. E eu vou, porque eu achei que vale muito a pena, sim, principalmente porque são os 10 erros mais cometidos pelos brasileiros. Isso mesmo, dessa vez a gente vai ter um conteúdo um pouquinho mais, né, como posso dizer, de mais cheio, com informações que possam ajudar vocês aí no dia a dia, né? Então, essa é uma matéria que é da BBC Brasil, eu também vi ela no Globo, no G1. E tem uma introduçãozinha falando de algumas coisinhas, mas eu já vou na parte que interessa, que são os erros mesmo de português, os 10 erros de português mais cometidos. É uma matéria recente, né, pro ano de 2018, e eu vou falar com vocês sobre, bem, o primeiro erro que aparece aqui é entre eu e você, as pessoas falarem isso, entre eu e você. Na verdade, os especialistas aqui estão dizendo que o correto a se falar é entre mim e você, ou entre mim e ti. Na verdade, o entre eu e você estaria errado. Pois é, chocante, né, galera? Eu fiquei, uou, tenho que repensar o jeito que eu uso o português. Aliás, não esqueçam de dar o seu like, curtir e compartilhar. Já dar seu like é a mesma coisa que curtir, tá bom, gente? Curtir, compartilhar, se inscrever, que é importante, hein? Não esquece. Então, continuando, não que eu seja uma expert em português, porque a gente vai tentando e se esforça, mas nem sempre, né? Português é uma língua assim muito bonita, né? E bem difícil, diria eu. Bom, vamos para a segunda. A segunda coisa que as pessoas costumam errar, né? Seria que mal com L ou mal com U. Pelo que eu tô vendo aqui nessa matéria, o mal com L é o oposto de bem. Só que a gente tem que ver que às vezes é difícil, porque a gente faz uma confusão, porque a gente, né? Sei que a gente tem que memorizar, mas eu ainda tô tentando achar um jeito de memorizar isso, porque querendo ou não, quando eu vou escrever uma coisa com mal com L, mal com U, eu faço uma confusão na minha mente, mas basicamente, em síntese, em resumo, mal com L é o oposto de bem e mal com U é o contrário de bom. É simples, mas muita gente rima assim, banana, pois eu confesso que eu também banano às vezes. Mas é porque então, os especialistas recomendam substituir o advérbio pelo seu oposto na frase e ver qual faz mais sentido, certo? Então, vamos tentar decorar mais uma vez. Mal com L é o oposto de bem e mal com U é o oposto de bom. Então vamos lá, aí na hora que a gente for lá escrever, a gente tenta fazer esse exercício de trocar o mal pelo bem e o mal pelo bom. Certo? Vamos para a terceira. A terceira é A com H e acento no A e o A normal, Azinho simples. Quando que usa? Que é que A do verbo de haver indica passado e pode ser substituído por faz. E o A, né, faz referência à distância ou a um momento no futuro. Aquele momento que você fica tipo, tá, vamos tentar fazer uma analogia aqui sobre isso. Quando usa o A, eu acho que é mais fácil a gente perceber assim, quando a gente usa o A, porque a gente tem que lembrar do verbo haver, que também remete ao existir, certo? Certo. E que indica passado e pode ser substituído por faz. Faz. Haver, a, faz.
Eu ainda fiquei meio assim em dúvida por causa do faz, né? Mas eu normalmente, quando eu associo esse a, eu associo muito ao verbo existir, de haver, de existir, que aí fica, pra mim fica mais fácil, né? Ou se pra você também fica mais fácil pensar no sentido de faz, também, né, tá na lógica. Se bem que pela aplicação aqui nessa frase, tipo assim, nos conhecemos há 10 anos. Não dá pra implicar o coisa de existir, né? Pois é. Aí aqui nesse caso nós conhecemos faz 10 anos, então esse A seria o A com um H. Eu já fiquei meio viajando aqui, né? Com o ar de existir. Existir os anos? Não, né? Tipo, realmente aqui teria que isso. Agora sim eu entendi o porquê, o motivo desse faz. Certo? Eu espero estar ajudando vocês, porque, né, também me ajuda assim às vezes, né? Mas eu quero estar ajudando vocês aqui, porque eu tenho que ainda bolar um jeitinho de memorizar isso mais concretamente no meu cérebro. Mas a gente vai tentando. Bom, mudando pro quarto. Agora aqui eu acho. Não, aqui não. O quarto. O quarto é há muitos anos atrás, ou há muitos anos atrás. Qual que seria a melhor forma, a forma mais correta de dizer que alguma coisa aconteceu há um tempo atrás, certo? Aqui tá falando que usar o A com H de acento, né? E o atrás na mesma frase é uma redundância. Então a frase que há muitos anos atrás seria meio complicado. Ou seria um ou outro. Os dois juntos, meio que eles brigam. Eles brigam porque eles gostam de chamar atenção, entendeu? Aí não dá. Os dois chamando atenção na mesma frase, complicado. Então eles têm que ficar separados. Nossa, Nossa, eu pensei nisso agora, gente. Foi bem surpreendente pra mim. Mas é isso mesmo, é desse jeito aí que eu falei pra vocês. Ó, um exemplo que tá aqui. A erosão da encosta começou há muito tempo. O romance começou há muito tempo atrás. Então, atrás e há muitos anos, ou não sei quanto tempo atrás, eles sempre vão ir separados. Ou seja, ou você usa o a, ou você usa o atrás. Acho que eu consegui dar uma explicada aí, nota 10. Não, 10, 9, 10. A quinta, que é tem ou tem. Como assim tem ou tem? É porque tem diferença assim, sabia? Quando você usar esse verbo, do verbo ter, né? Só que assim, tem uma regrinha que eu acho que é muito fácil de assimilar. Quando é singular, ou seja, quando você tá falando de uma coisa só, você usa o tem sem o acento, 5 flaps. É 5 flaps? O chapeuzinho da história, da questão. E quando é plural, ou seja, tem mais coisas, se posso assim dizer, você usa o chapeuzinho em cima do e, não tem. Bom, eu acho super fácil de pensar, se você for, né, fazer essa pequena ligação de que um é quando é sozinho, singular, só uma coisa, e o outro é quando é mais de uma coisa, certo? Sexto é para mim ou para ele. Esse também eu já meio que tive uma explicação sobre isso, então eu meio que sei explicar a diferença quando é para usar. Normalmente, para mim, a gente usa quando a gente não tem mais nada para colocar na frase, tipo como se fosse ele é o último carinha da frase, a última Coca-Cola do deserto. Então ele não permite que tenha outra coisa depois dele, outro verbo, assim posso dizer. Então o para eu ele já é mais democrático, ele já é mais amigo assim, ele é menos antissocial. Ele sempre vem acompanhado
Com o quê? Com o verbo. Por exemplo, um exemplo de para mim. Bom, por exemplo, um exemplo de para mim. Nossa, isso é para mim? Tipo, essa coisa é para mim? Não, tá sozinho, final de frase sozinho. E um exemplo agora com para eu. Me empresta esse dinheiro para eu comprar um bolinho, por exemplo. Aí já, até o jeito de falar, assim, eu associei na minha mente pelo jeito de falar. Porque para mim parece realmente que ele não exige mais nada depois dele. E o para eu parece que se você completa o para eu com algum verbo, fica tão bonito a frase de ser falada. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Certo? Tá, eu acho que eu tô bem empolgada aqui explicando essas coisinhas. Tô bem empolgada. E é isso aí. Bom, aqui o exemplo que tá aqui. Mariana trouxe bolo para mim. Aí, ó, como eu falei. Tá sempre sozinho para mim. Ou pelo menos na maioria das vezes, né? Não, é sempre sozinho. E o para eu sempre vem acompanhado de um verbo. Ou seja, Caio pediu para eu curtir as fotos dele. Curtir é um verbo. Para eu, tudo certinho. Casar, for feliz para sempre. Certo. Agora eu vou ler mais algumas coisinhas. Gente, espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? Por favor, comentem, me ajudem no canal a crescer, que provavelmente teremos mais vídeos assim no canal, mas eu preciso saber se vocês estão gostando, certo? Sétimo, impresso ou imprimido? Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei assim, impresso, logicamente, porque imprimido fica estranho. Só que depende da frase. Sério, gente, depende da frase. Olha o que tá escrito aqui. A regra é simples. Com os verbos ser e estar, use o impresso. Por exemplo, camisetas com o slogan do grupo foram impressas para manifestação. Ou seja, ser impresso, estar impresso. Então é aquilo que está impresso, que foi impresso, que será impresso. Então, o impresso vem sempre acompanhado de algum... O que pode, por exemplo, é uma ideia de ser existência, de existir, de impressão, ser impresso, né? Não de existir em si, mas eu tô querendo explicar isso de uma forma que eu entendo que vocês também entendam como como usar isso. Porque aqui tá falando que é com os verbos ser e estar. Ser impresso, estar impresso. É até bom pros ouvidos, né? Isso. Bom, e o imprimido é ter, haver. Aí sim a gente usa imprimido. Por exemplo, só quando cheguei ao trabalho percebi que tinha imprimido o documento errado. Então, tive não, né? Ai, que horror, matei em português agora. Tive não, ter e haver. Eu tinha, não tive. Tive seria tive que imprimir, não tive imprimir. Ai, gente, que horror. Não, mas é sério, gente. Então você tem que ter e haver para ser imprimido. Ter imprimido, haver imprimido e ser impresso, estar impresso. Acho que quando você faz essa associação dá pra dar aquele clique, né? De despertar assim a regra do português. Vamos para a oitava regra, que é vir, ver, vier. Nossa, vir, ver e vier. Deixa eu ler aqui. A conjugação desses verbos pode causar confusão em algumas situações, como, por exemplo, no futuro do subjuntivo. O correto é, por exemplo, quando você vir e não quando você ouvir. Já no caso de ir, a conjugação correta deste tempo verbal é quando eu vier e não quando eu vir. Pera,
Deixa eu entender isso. Parece que você usa o vir e o vier. Pera, quando eu vier. Quer dizer que, voltando, acho que agora as coisas estão fazendo sentido na minha cabeça. Quer dizer que o ver é o mesmo que vir. Só que o vir tem a ver com ver. Não sei se ficou muito claro, mas eu acho que eu consegui pegar o fio da meada aqui. Significa que o ver tem a ver com ver. Então, por isso que aqui tá falando quando você ouvir. Vir tem a ver com ver no passado. Não, passado não. Ouvir quando você ouvir, futuro. Ouvir tem a ver com ver no futuro. Quando você ouvir, não quando você ouvir. Acho que as coisas fizeram sentido. Eu acho. Pera, eu vou dar só mais uma lida porque eu não quero estar ensinando ninguém errado, né? Ó, quando for o futuro do subjuntivo. O correto é, por exemplo, quando você ouvir e não quando você ouvir. Então ficou claro. E no caso de ir, aí sim entra o vier. Não é o vir, é o vier. Por exemplo, o ir, você acrescenta o ver mais o ir. Aí, não, o ver mais o ir não, vier. Ouvir mais o er. O vier, ouvir mais o er. Quer dizer que isso seria uma conjugação correta no tempo verbal, que é quando eu vier, não quando eu vir. Porque vir é o verbo de ver no futuro, certo? Tá, ficou meio confuso, mas eu acho que deu uma clareada assim no meu cérebro agora. Porque o vir é o futuro de ver. E o relacionado ao verbo ir é vier e não vir. Essa é a confusão, explicando mais ou menos essa confusão que as pessoas fazem e que é bom a gente estar mais atento para não cometer este erro. Essa é muito importante, gente, porque eu sempre fico em dúvida em relação a craseado. Então, a dica que tem aqui eu acho que é muito legal ser usada. Prepara. Que é o aquele, com ou sem crase. Em vez de escrever, você só substitui o aquele. Não substitui, digamos. Você coloca o aquele com a craseado quando você quer dizer a aquele. Ou seja, duas vezes o a na frente lá. Tipo, por exemplo, Maria deu o número de telefone dela a aquele rapaz. Você fala como se fosse dois A, mas na verdade não, é o acraseado. Então, por exemplo, o acraseado ele é meio que um ilusionista. Você fala pensando que é dois A, mas na hora de escrever é somente um. Até você vai ficar babando para o baile. Então, acho que ficou bem explicadinho desse jeito. Vou até parar por aqui, porque se eu continuar falando, talvez eu me enrole. E o décimo, que é algo que também eu sempre tive. Na verdade, eu vou vir e mexer, vou tentar dar uma lida novamente nesse artigo que eu achei muito, mas muito relevante mesmo. Porque às vezes a gente sempre esquece quando a gente usa alguma coisa e assim. Às vezes é o que te salva na hora que você for escrever uma redação, alguma coisa do gênero. Então aqui tá, ao invés de ou em vez de. Então, ao invés de significa ao contrário de. Ele deve ser usado apenas para expressar oposição. Então a gente usa ao invés de, que é vou colocar escrito aí, ao invés de, quando é algo oposição, quando digamos que são inimigos. Algo que é inimigo. Por exemplo, ao invés de quer dizer que
ao contrário do que era esperado, foi feita outra coisa, ou aconteceu outra coisa, por exemplo. Aqui tá assim, ao invés de virar à direita, eu virei à esquerda. Então, ao invés de, seria quando a pessoa é teimosa e faz o quê? Ao invés de seguir o seu conselho, ela faz outra coisa que dá na telha dela. É tipo isso, tá brincando, gente? É só pra vocês entenderem mesmo, é meio que uma analogia, tá? E já em vez de, tem um significado mais abrangente. E é usado principalmente como a expressão no lugar de. Então, deixa eu pensar. No lugar de alguma coisa, em vez de. Então, ele pode ser também usado para exprimir oposição. Pronto, agora me deixou confusa esse artigo. Brincando. Mas é sério. Tô brincando, mas é sério. Por isso os linguistas recomendam usar em vez de caso estejam na dúvida. Então quer dizer que o em vez dele é mais... Como posso dizer? Ele é na dúvida você usa ele. Bem isso. Porque assim, ele serve para dizer no lugar de e também serve, em alguns casos, para exprimir... Não, ele também pode ser usado para exprimir oposição. Então, um exemplo que tá aqui, em vez de ir de ônibus para a escola, eu fui de bicicleta. Então, em vez de ir com a minha amiga, eu fui com meu inimigo, por exemplo. Ao mesmo tempo, pode expressar uma oposição, mas ele também tem essa ideia de ir no lugar de. Você escolheu isso ao invés de no lugar daquilo. Acho que fica melhor. E ao invés de, seria em oposição. Tipo, uma situação que é contraditória por si só, por exemplo. Mas na dúvida mesmo, você usa o em vez de. Porque ele é mais fácil de usar, certo? Então é só uma dica pra vocês. Terminamos esse artigo. Eu acho que esse vídeo ficou grande. Na verdade eu tenho quase 100% de certeza, mas a gente fica ainda na dúvida. Tô brincando. Ô gente, acabou o vídeo de hoje. Eu não sei o que espera, que vocês vão esperar desse vídeo, mas eu espero mesmo, no fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Porque eu meio que, queimei meus miolinhos aqui pra tentar explicar isso de um jeito melhor. Eu sei que eu sou meio atrapalhada pra explicar, mas se tiver ajudado você, já vou ficar muito feliz com isso. E bom, por hoje é isso. Se vocês quiserem mais vídeos assim, vocês arrebentem no like. Vamos se empolgar aí no like e é isso aí. Beijo de luz. Tchau pra vocês.